Seja bem-vindo ao canal Coisas que Acontecem. Este é o lugar para todas as pessoas curiosas e interessadas em conhecer fatos inacreditáveis e coisas estranhas que acontecem no mundo. Aqui, você encontrará vídeos sobre os mais diversos assuntos, desde fenômenos naturais até eventos históricos. Vamos lá pro vídeo. Vamos falar sobre o Sol, a estrela que ilumina e aquece o nosso sistema solar. O Sol é um astro muito interessante, e há muitas coisas fascinantes a serem aprendidas sobre ele. Neste vídeo, vamos explorar algumas das curiosidades mais surpreendentes sobre o Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, estando a cerca de 93 milhões de milhas de distância. Esta distância é medida em unidades astronômicas, UA, que é aproximadamente igual à distância média da Terra ao Sol. A distância do Sol à Terra varia ao longo do ano, pois a Terra segue uma órbita elíptica em torno do Sol. Durante o período em que a Terra está mais próxima do Sol, a distância é de cerca de 91,4 milhões de milhas, enquanto que quando está mais distante, a distância é de cerca de 94,5 milhões de milhas. A distância do Sol à Terra é muito importante, pois é o que determina a quantidade de luz e calor que recebemos da estrela. Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, seria muito mais quente, enquanto que se estivesse mais longe, seria muito mais frio. A temperatura na superfície do Sol é de aproximadamente 5.500 graus Celsius, o que é suficientemente quente para derreter a maior parte dos metais. A temperatura no Sol é determinada principalmente pela reação de fusão nuclear que ocorre no seu núcleo, onde hidrogênio é convertido em hélio através do processo de fusão. Essa reação libera uma enorme quantidade de energia, que é transferida para a superfície do Sol através de uma série de processos, incluindo convecção e radiação. A temperatura no Sol varia dependendo da profundidade na estrela, sendo maior no núcleo e diminuindo gradualmente à medida que se aproxima da superfície. A temperatura na superfície do Sol é mais de 10 vezes maior do que a temperatura mais alta já registrada na Terra, que foi na Califórnia, em 1913, e foi de aproximadamente 56,7 graus Celsius. O Sol é uma das estrelas mais luminosas do universo, e é responsável por mais de 99% da luminosidade total do Sistema Solar. A luminosidade do Sol é medida em unidades chamadas watts por metro quadrado, e é a quantidade de energia que a estrela emite por unidade diária. A luminosidade do Sol é muito alta, sendo cerca de 386 bilhões de vezes maior do que a luminosidade da Terra. A luz do Sol é composta principalmente de radiação eletromagnética, que é uma forma de energia que pode viajar através do espaço sem a necessidade de uma matéria para a transportar. A luz do Sol é composta de uma ampla gama de comprimentos de onda, incluindo luz visível, infravermelho e ultravioleta. O Sol tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos de idade e tem mais de meio milhão de anos de vida útil restantes. O Sol é uma estrela da classe G, o que significa que é uma estrela de tamanho médio e temperatura média. As estrelas da classe G, como o Sol, têm uma vida útil de cerca de 10 bilhões de anos, e o Sol já viveu cerca de metade de sua vida. Quando o Sol estiver no final de sua vida útil, ele se expandirá e se tornará uma gigante vermelha, antes de colapsar em si mesmo e se transformar em uma anã branca. Depois disso, ele poderá se transformar em uma estrela preta, dependendo de sua massa. O Sol é uma estrela muito importante para a vida na Terra, pois é a fonte de luz e calor que permite a existência de vida em nosso planeta. Sem o Sol, a Terra seria um lugar frio e inóspito. O Sol é composto principalmente de hidrogênio e hélio, mas também contém pequenas quantidades de outros elementos, incluindo oxigênio, carbono, nitrogênio e ferro. O Sol é uma estrela muito massiva, tendo cerca de 330 mil vezes a massa da Terra, e é composta principalmente de hidrogênio e hélio. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, sendo responsável por cerca de 74% da massa do Sol. O hélio é o segundo elemento mais abundante, sendo responsável por cerca de 24% da massa do Sol. Outros elementos também são encontrados no Sol, embora em quantidades muito menores.
Alguns exemplos incluem oxigênio, carbono, nitrogênio e ferro. A composição química do Sol é importante, pois determina suas características físicas e as reações químicas que ocorrem dentro dele. O Sol é uma estrela muito quente e brilhante devido à reação de fusão nuclear que ocorre em seu núcleo, onde o hidrogênio é convertido em hélio. O Sol é o corpo celeste mais quente do Sistema Solar, e é responsável por manter a temperatura na Terra a uma temperatura média de 15 graus Celsius. A temperatura na Terra é determinada principalmente pela quantidade de luz e calor que recebemos do Sol, e também é influenciada por fatores como a altitude e a latitude. A temperatura na Terra varia amplamente, desde as temperaturas extremamente frias do polo até as temperaturas quentes do deserto. A temperatura na Terra é mantida em um nível habitável graças à atmosfera, que protege o planeta da radiação solar e também retém o calor. A temperatura na Terra também é influenciada pelo efeito estufa, que é um fenômeno natural que ocorre quando a atmosfera retém o calor do Sol, permitindo que a temperatura na Terra seja mais alta do que seria sem essa camada protetora. O Sol é a principal fonte de luz e calor para a Terra, e é responsável por manter a vida na Terra. Sem o Sol, a Terra seria um planeta frio e sem vida. A luz do Sol é muito essencial para a vida na Terra, pois é a fonte de energia que permite a fotossíntese nas plantas, que por sua vez fornece alimento para a maioria dos seres vivos na Terra. A luz do Sol também é importante para a produção de vitamina D na pele, o que é importante para a saúde dos ossos e dos músculos. Além disso, a luz do Sol é importante para a regulação do relógio biológico dos seres vivos, incluindo os humanos. O Sol é o centro do Sistema Solar e está em constante movimento, girando em torno de seu próprio eixo a cada 25 dias. O Sol gira em torno de seu próprio eixo devido à sua rotação, que é o movimento de giro em torno de um eixo. A rotação do Sol é influenciada por vários fatores, incluindo sua massa e sua composição química. O Sol gira mais lentamente do que a maioria das outras estrelas, levando cerca de 25 dias para completar uma rotação completa em torno de seu eixo. A rotação do Sol é importante porque determina a quantidade de luz e calor que recebemos em diferentes partes da Terra. Por exemplo, durante o verão no hemisfério norte, o Sol está mais alto no céu e por isso a temperatura é mais alta. Esperamos que você se divirta explorando o mundo das curiosidades conosco e aprendendo coisas novas a cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!